A equipe de transição apresentou o anteprojeto à proposta de emenda à Constituição, que prevê recursos para bancar alterações no programa Auxílio Brasil apresentadas durante as eleições. Os novos gastos não estavam previstos no orçamento do ano que vem. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma concertação de qual seria o texto ideal, e na hora que nós tivermos a segurança de que aquilo é um texto ideal, o ideal aqui é o possível e é aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado, então só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas. A reunião aconteceu na sala de audiências da presidência do Senado Federal. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, conduziu o encontro, que contou com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, e lideranças das casas legislativas. Qual é o meu compromisso como presidente da comissão? A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. O principal ponto da PEC é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, com a retirada das despesas do teto de gastos. Além desse valor, o governo pretende garantir no próximo ano o pagamento de R$ 150 por criança com menos de 6 anos, com as contrapartidas de vacinação e matrículas nas escolas. A sugestão de emenda constitucional que o governo está apresentando é que seria excepcionalizar do teto de gastos o programa Bolsa Família, que isso importa num valor total de 175 bilhões de reais. Seria perene esse valor e umas pequenas modificações, também uma capacidade de investimento. Se o país, esse ano, por hipótese, que é uma coisa real, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, o país poderia, esse dinheiro hoje todo, por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país, né, para o serviço da dívida. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação, baseado em 2021, 6,5% de 2021, que daria um valor aproximado de 22, 23 bilhões de reais, mesmo que a arrecadação fosse extraordinária de 100 ou de 200 bilhões, uma arrecadação extra, não poderia aplicar em investimento, somente em investimento, mais do que 22 bilhões de reais. E são só 3 itens. E o último item, nós estamos aproveitando uma ideia da deputada Tabata Amaral, que é a autora da PEC 24, que excepcionaliza as universidades de serviços de convênios prestados, que elas possam ter receitas próprias, e isso, evidentemente, o lógico é que isso estaria fora do teto de gastos. Depois de apresentar a minuta da PEC no Senado, o vice-presidente eleito encontrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em seguida, retornou ao Senado para a coletiva. Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e as crianças. E as demais questões é doação, isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento, que está limitado, é receita extra, que pode até não ocorrer, mas se ocorrer, você vai poder utilizar uma parte para investimento. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição ainda no mês de novembro. Eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado.